Morales é a personificação da decadência da esquerda na América Latina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul. Dos anos 60 até o atual momento, a população boliviana triplicou, chegando a uma incrível taxa de crescimento populacional de 2,25% ao ano. Atualmente, conta com mais de 11 milhões de habitantes, e seu PIB per capita foi de 3.552 dólares em 2019, ficando abaixo de países como Suriname e Guiana. No continente americano, apenas a Bolívia e o seu vizinho Paraguai não possuem nenhuma saída para o mar, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento da sua frágil economia. No seu território, a Bolívia possui fragmentos do deserto do Atacama, da Cordilheira dos Andes e até mesmo da Floresta Amazônica. Assim como outros países sul-americanos durante a Guerra Fria, a Bolívia também teve um regime militar para barrar iniciativas de revoluções comunistas. Naquela época, o estanho, mineral utilizado para proteger metais mais preciosos da corrosão, era um dos principais produtos extraídos no país. Alguns anos antes, esse mineral tinha enfrentado uma desvalorização no mercado internacional, o que afetou demais a economia boliviana, que já vinha tendo problemas de inflação da moeda. Por isso, os militares estabeleceram algumas reformas econômicas liberais, que incluíram a abertura da exploração do estanho para a iniciativa privada estrangeira. Em 1966, o civil René Barrientos foi eleito presidente da Bolívia e contava com o apoio do exército para barrar o terrorismo dos guerrilheiros comunistas dentro do território boliviano, principalmente nos Andes. No final do ano seguinte, os militares venceram uma batalha contra os rebeldes no interior do território. Nessa batalha, eles capturaram o terrorista, assassino e revolucionário comunista Ernesto Che Guevara, que seria morto pouco tempo depois. Após a morte de René Barrientos em 1969, a Bolívia teve uma série de presidentes que estiveram no poder por pouco tempo. Foi apenas em 1971 que Hugo Banzer tomou o poder na Bolívia por meio de um golpe de Estado. Ele exilou políticos da oposição e era apoiado pelos Estados Unidos e pelo Chile. Em seu governo, a economia boliviana estava em alta, por causa da valorização das commodities no mercado internacional. Banzer foi removido do cargo em 1978, deixando para trás uma dívida considerável com o FMI e muitos inimigos comunistas. Assim como no Brasil, o autoritarismo dessas ditaduras de centro-direita e a perseguição aos comunistas favoreceram a construção de uma mentalidade de extrema esquerda no país. Na Bolívia, mais da metade da população é ameríndia, e outros 30% são mestiços descendentes diretos de indígenas. Por isso, a questão indígena é tão forte por lá e serviu de catalisador para a subida de grupos de esquerda ao poder no país. Evo Morales nasceu em um pequeno povoado em Oruro. Ele é, como a maior parte dos bolivianos, de origem muito pobre e indígena. Em 1981, aos 22 anos de idade, Evo Morales ingressou na militância coletivista, ao ser nomeado secretário de esportes do Sindicato dos Cocaleiros de São Francisco. Na Bolívia e no Peru, o consumo da folha de coca é um hábito cultural, muito em função das elevadas altitudes de algumas cidades andinas. Com isso, a esquerda radical se aproveitou disso e emparelhou os chamados movimentos cocaleiros, termo utilizado para chamar os produtores de coca de lá. Assim como todos os movimentos ligados ao bolivarianismo do Foro de São Paulo, eles lutam contra o imperialismo americano e também contra o ideário neoliberal. Além disso, reivindicam os chamados direitos sociais e se autodenominam minorias oprimidas. Durante a década de 1990, por causa do poder do narcotráfico e do crime organizado no país, o presidente Hugo Banzer, em seu segundo governo, procurou combater o cultivo de coca. Em contrapartida, Morales liderava a Federación del Trópico de Cochabamba e combateu as tentativas de restrição do presidente. Ganhando relevância nacional por causa disso, ele foi eleito parlamentar em 1997, com mais de 70% dos votos do seu distrito. No início de 2002, Morales foi removido do cargo de parlamentar, porque foi acusado de liderar uma onda de atentados terroristas que mataram 8 pessoas. Por falta de provas concretas, membros do Congresso boliviano consideraram essa decisão como inconstitucional e permitiram a volta do comunista à política. Com isso, Evo concorreu à presidência em 2005, derrotando Jorge Quiroga e sendo eleito o primeiro presidente indígena boliviano. Antes de assumir o cargo, Morales realizou uma viagem pelo mundo em busca de apoio internacional, de dezembro de 2005 a janeiro de 2006.
Ele visitou Cuba e foi recebido pelo ditador, assassino e revolucionário Fidel Castro. Na ilha caribenha, ele firmou um acordo de cooperação entre as nações nas áreas da saúde pública e educação. Não é novidade que no início do século XXI, as principais nações sul-americanas eram controladas por políticos integrantes de uma máfia comunista continental da qual Evo Morales era membro, o citado Foro de São Paulo. Resumidamente, essa organização baseou suas iniciativas no anti-americanismo, na expansão do Estado e na integração política e marxista do continente. Os empreendimentos da máfia eram sustentados financeiramente pela galinha dos ovos de ouro, o Brasil. Esses governos subiram ao poder e se mantiveram por tanto tempo, por conta da popularidade proveniente de políticas trabalhistas e assistencialistas. Mas uma hora tudo isso colapsa a economia do país. Além disso, o fluxo de informações era muito limitado na época, sendo quase que monopolizado pelos veículos da mídia mainstream. Por isso, o imaginário popular era tomado pela esquerda radical. Com sorte, uma ou outra pessoa era de centro-esquerda. Para empreender sua política, Morales se inspirou no ditador vizinho que já estava no poder há 7 anos, Hugo Chávez. Em janeiro de 2006, eles se reuniram em Caracas, onde firmaram uma parceria no comércio de óleo diesel, um dos principais produtos venezuelanos. Pouco tempo depois, Morales viajou à Europa, onde comprometeu-se a não nacionalizar as propriedades europeias na Bolívia. Logo quando subiu ao poder, Evo Morales declarou que iria nacionalizar a exploração de petróleo, incluindo as estruturas da Petrobras, que tinham acabado de ser construídas no país pelo ex-presidiário e ex-presidente brasileiro Lula. Há suspeitas de que esse investimento de mais de US$ 1 bilhão da Petrobras e a posterior nacionalização feita pelo presidente boliviano já tinham sido acordados anteriormente entre as partes. Além disso, Morales anulou os contratos de concessão e estatizou metade de todos os empreendimentos petrolíferos e de exploração de gás em território boliviano. Além disso, ele revolucionou a postura boliviana dentro da comunidade internacional. Ele tinha as costas quentes por causa da força e do apoio dos governos comunistas do Foro de São Paulo no Brasil, na Argentina e na Venezuela. Segundo Evo Morales, em 2008, o pior inimigo da humanidade é o capitalismo. Isso é o que provoca levantes como o nosso. Uma rebelião contra o sistema, contra o modelo neoliberal, que é a representação de um capitalismo selvagem. Se o mundo inteiro não tomar conhecimento dessa realidade, que os estados nacionais não estão provendo nem mesmo o mínimo para a saúde, educação e o desenvolvimento, então a cada dia direitos humanos fundamentais estão sendo violados. Como se não bastasse isso, em abril de 2010, ele também afirmou, baseando-se em muita ciência, em uma conferência internacional, que o consumo de frangos engordados com hormônios femininos é causa de homossexualidade e calvície. Mesmo assim, páginas de opinião progressista como a Brasil de Fato e a Jacobin Brasil continuam defendendo o caudilho boliviano. Essa declaração está na descrição do vídeo. Em 2012, no Brasil, foi decretada por meio de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff a doação de 4 aeronaves militares brasileiras para a Força Aérea Boliviana. Em 2014, a comunidade judaica boliviana queixou-se de uma onda de antissemitismo que vinha crescendo na Bolívia. Entre as principais reclamações estavam os vários artigos da imprensa com teor antissemita e os ataques com pedras e coquetéis Molotov. No dia 13 de setembro de 2014, houve um atentado com dinamite contra o cemitério da Associação Israelita em Cochabamba. Por isso, o Círculo Israelense da Bolívia abriu um processo legal para tentar impedir os ataques físicos sofridos diariamente pelos judeus. O antissemitismo é um problema real na Bolívia. Na época, o então presidente da Câmara dos Deputados chegou a dizer que o Holocausto não tinha sido suficiente para os judeus. Morales ficou no total 13 anos no poder, período que se estendeu de 2006 até 2019. Nesse ano, ele renunciou ao cargo de presidente por causa das fraudes que ocorreram nas eleições presidenciais. Seu adversário nas eleições era Carlos Mesa, que comemorou a renúncia do caudilho. A Bolívia, ao seu povo, aos jovens, às mulheres, ao heroísmo da resistência pacífica. Eu nunca esquecerei este dia único, o fim da tirania. Grato como boliviano por esta lição histórica. Viva a Bolívia! Segundo a Procuradoria Boliviana, Morales comandou um bloqueio alimentar contra as capitais do país no ano de 2019. O intuito seria fomentar o caos que tomou conta do país, após as denúncias de fraude sobre as eleições daquele ano, que manteriam Morales no poder por mais 6 anos. Em uma suposta ligação de Evo para um líder de esquerda, ele disse: "Não deixe entrar comida nas cidades. Vamos bloquear. Cerco de verdade."
Depois de todos esses impasses, Jeanine Áñez assumiu interinamente a presidência da Bolívia até as próximas eleições. No ano seguinte, o político do Movimento ao Socialismo, Luiz Arce, venceu as eleições em outubro e anulou qualquer progresso que se obteve com a renúncia de Morales. Ao contrário do que pensa a esquerda, não são necessárias fake news para desmoralizar um governo socialista e, consequentemente, autoritário. Morales possui sangue nas mãos e um vasto currículo terrorista. A informação descentralizada e distribuída apenas revelou a sua verdadeira face ao mundo. Evo Morales é apenas um retrato da decadência da esquerda latino-americana que tem telhado de vidro. Algum tempo atrás, eles controlavam aquilo que era veiculado e, assim, moldavam um infame senso comum. Hoje em dia, isso já não é mais possível. Sem o financiamento feito pelo BNDES, não vai demorar muito para que os regimes socialistas da Argentina, Venezuela e Bolívia finalmente quebrem. No médio e longo prazo, a tendência é que o fluxo de informações e de mercadorias superem a elite socialista, e assim seja possível que países como a Bolívia desfrutem de um pouco de liberdade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Quinta Essência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!